Ei, pessoal! Então, mais notícias. É, o OBS eu não mudei a transição para poder gravar a imagem da tela pro estúdio. E aí ele não gravou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para vocês a resolução da questão. Vou explicar novamente a resolução da questão, porque eu sei que muitos têm interesse e vou querer dar uma olhadinha de novo. E eu tenho a explicação do switch e do condicional ternário de uma outra aula minha. E aí eu vou postar para vocês, já que nossa gravação não deu. Eu só tenho a gravação do áudio. Se vocês quiserem só o áudio com a tela preta, eu também tenho, tá? Ai, meu pai eterno. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês novamente aqui a questão 1 da nossa lista. Então, só para uma pincelada, né? Uma revisãozinha, vamos dizer assim. Então, a gente precisava aí de um menu de opções, né? Com a opção de ordem crescente e ordem decrescente. E pedir 2 números, certo? Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu criei uma test block, e aí eu expliquei para vocês que essa test block é justamente essa estrutura que eu tenho de utilizar 3 aspas dupla e uma quebra de linha, tá? Então, eu comentei com vocês que se eu tirar essa quebra de linha, ó, ele já não reconhece mais como um test block, tá? Então, é necessário, sim, fazer a quebra de linha para que ele reconheça esse test block, tá? Então, essa é a estrutura do test block. Então, com o test block, no formato que eu colocar aqui, ele vai aparecer aqui no meu console, tá? Então, percebam aqui que é a mesma coisa que vai aparecer no console. Se eu, por exemplo, desse uma quebra aqui, ó, no decrescente, e rodasse, olha lá, o decrescente já ficou embaixo como estava aqui, tá? Então, a ideia é justamente que ele fique exatamente no formato que a gente coloca aqui no test block, tá? Bom, criei o test block como um string e depois mandei fazer a impressão dele, certo? Facilita. Ou vocês podem botar esse bloco todo aqui dentro, tá? A parte das aspas vocês podem utilizar aqui dentro, certo? Então também vai reconhecer como test block. Bom, fiz a impressão do menu, fiz a leitura da opção. Eu tinha mostrado para vocês, inicialmente, e aí deixa eu colocar nesse formato, porque aí a gente comenta direitinho, né, como deve ser feito, né? Então, inicialmente, depois de ler a opção, a gente vinha aqui direto e pedia digitar 2 números. Mas o que é que acontece? Quando eu coloco uma opção inválida, como a opção 5, por exemplo, ele vai me pedir os números. E aí não tem lógica ele tá me pedindo os números se a opção já é inválida, tá? Para resolver isso, o que foi que a gente fez? A gente pegou essas instruções de solicitação do número e colocou dentro de um if, tá? Então, ele só vai mostrar a solicitação dos números se a opção foi a opção 1 ou se foi a opção 2, tá? Então, se a opção 1 ou a opção 2, ele pede os números. Se for qualquer uma das outras, é uma opção inválida, então eu não preciso pedir os números, tá? Bom, depois da leitura dos números, aí teve um detalhezinho que antes eu tinha declarado a variável aqui dentro, tá? Então, eu tinha colocado o int aqui, por exemplo, tá? Então, deixa eu tirar esse daqui, só para mostrar para vocês novamente, deixar registradinho aí. Então, eu coloquei aqui, ó, o int, né, a declaração da variável aqui na hora que eu fui fazer a leitura. Só que o que acontece? Não existe uma garantia de que eu vá entrar nesse laço. E aí, quando eu preciso usar essas variáveis, né, aqui dentro, ele dá erro. Por quê? Porque ele não reconhece a existência delas. Porque o escopo, né, a visibilidade delas está dentro do if. Tá? Então, quando o if fecha, elas deixam de existir. Tá? É o escopo aí da minha variável. Então, para resolver isso, o que a gente fez? A gente pegou essas variáveis e declarou elas aqui fora, para que elas tenham uma visão global, ou seja,
todo mundo do programa conseguir visualizar elas, tá? Então, a gente chegou e fez isso aqui. Declarou N1 e N2. Show de bola. Mas aí o que acontece? Ele continua dando erro. Por que ele dá erro? Porque ainda não existe uma garantia de que vai existir um valor dentro dessa variável, tá? E aí, como ele não tem essa garantia, ele começa a sinalizar que tem problemas ainda. Então, para resolver esse problema, foi que eu cheguei aqui e inicializei essas variáveis com zero. Por que com zero? Porque elas vão ser sobrescritas aqui, ó, logo que a opção 1 ou a opção 2 seja digitada, tá? E aí ela vai ser sobrescrita, esse zero vai ser sobrescrito pelo que o usuário vai digitar. E aí não vai influenciar aqui, porque se não for a opção 1 nem 2, a única coisa que vai fazer é a opção inválida, não vai precisar desses valores, tá? Então não interfere. Então essa seria a solução, né, para a gente conseguir resolver isso aí, tá? Bom, depois que eu mostrei o menu de opções, fiz a leitura da opção, avaliei que se fosse na opção 1 ou opção 2, eu preciso pedir 2 números. Eu agora vou usar um switch para avaliar, né, qual é a instrução que deve ser executada, no caso, das várias opções que eu tenho no menu. Então, caso seja a opção 1, então a opção 1 ele pede, ó, ordem crescente, tá? Então, eu vim aqui e usei nesse caso aqui, no caso 1, um condicional ternário para mostrar para vocês com a utilização do condicional ternário. Vou fazer a impressão, tá? Qual vai ser a impressão que eu vou fazer? De acordo com a minha condição, então, se N1 é menor do que N2, então, se eu estou em ordem crescente, eu vou crescer, né? Então, eu vou colocar primeiro o menor e depois o maior, tá? Então, essa é a impressão que será executada. Poderia aqui colocar também, gente, parênteses nessa também, porque ficaria assim mais legível para a gente poder enxergar as opções, caso verdadeiro e caso falso, tá? Então, a condição é se N1 é menor do que N2, então imprime primeiro N1 e depois N2, né? Caso seja verdadeiro. Caso seja falso, quer dizer que na realidade N2 que é menor, tá? Então, ele vai vir aqui e vai colocar N2 e depois N1, certo? Dou um comando break para que ele não passe direto para o próximo caso, tá? No caso 2, eu já deixei o formato tradicional do if else. Então, se N1 é maior do que N2, eu vou imprimir primeiro N1, depois N2. Caso contrário, ou seja, se o N2 for maior, ele vai aparecer primeiro N2 e depois N1. E o default ficou para se ele digitar uma opção que seja diferente de 1 ou 2. Então, vai aparecer como opção inválida, tá? Então, só mostrando aqui para vocês a execução, né, para finalizar. 56, 87, tá? E olha lá, tá na ordem crescente, que foi a opção 1 que eu coloquei. Vamos lá para a opção 2. No caso aí, ó, digite dois números, 26 e 95. Então, 95 primeiro, depois 26, porque eu estou pedindo agora na opção 2, que é a ordem decrescente. E se eu digitar uma opção inválida, ele só vai me informar que é a opção inválida, não vai nem me pedir os números. Por quê? Porque ele só pede os números se eu digitar a opção 1 ou a opção 2. Então, a opção 3, por exemplo, ele me diz que é a opção inválida e finaliza aí meu programa, tá? Bom, então, esse daqui foi o exercício, né? Exercício 1 da nossa lista 3. E aí eu vou postar para vocês o material da explicação, tá? Para que vocês não fiquem sem esse retorno aí. Viu? Valeu, galerinha. Até mais.